Mais uma reunião de pauta aqui nessa quarta-feira, dia 27 de janeiro. Ontem nós tivemos aula ao vivo da Universidade Marxista, que acontece todas as terças-feiras e quintas-feiras. E, bem, já começando aí com a propaganda da nossa universidade, né? E dá tempo ainda dos companheiros se inscrever, quem não se inscreveu, dá tempo de acompanhar as aulas gravadas e aproveitar ainda esse super curso que tem mais ainda 8 aulas para acontecer. Bem, e também convido os companheiros aí a divulgar o nosso canal, divulgar o nosso programa, o nosso link 24 horas. Você também pode, além de contribuir com a divulgação, contribuir financeiramente. Pelo chat, dá para mandar super chat, super sticker e tornar-se um membro para garantir uma renda mensal para o nosso canal, manter aqui as nossas melhorias. Bem, dados recados, eu sou Isadora Dias, apresentadora do Reunião de Pauta, que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 9 horas aqui na COTV. Apresento junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Áudio, Marília. Bom dia, Isa. Agora sim. Bom dia, Isa. Bom dia, Vinícius, nosso convidado de hoje. É um prazer estar aqui de volta no Reunião de Pauta. Nessa quarta-feira, num dia depois da Universidade de Férias, a Universidade Marxista, né? A gente hoje vai discutir uma série de questões sobre a influência da política dos Estados Unidos no Brasil, que é uma questão essencial nos dias de hoje. A gente também vai discutir aí questões do Covid e outras polêmicas do Brasil e do mundo. Bem, mas antes de ir para as notícias, vamos dar bom dia aqui para o companheiro Vinícius, nosso convidado de hoje. Bom dia, Marília, bom dia, Isa, bom dia a todos que estão nos assistindo. Aqui é Vinícius do Rio de Janeiro, participo aqui todas as quartas. E basicamente isso, acho que já podemos partir aí direto para as notícias mais quentes do dia. É isso aí, Vinícius é o nosso convidado carioca das quartas-feiras, contribui aqui para a discussão do Reunião de Pauta. Bem, e vamos para a pauta então. Como de costume, nós iniciamos aí a discussão em relação à pandemia. E agora tem também, né, além dos números de mortes, de novos contaminados, tem a questão também da vacina, né, que nós estamos acompanhando as questões em torno da vacinação, quantas pessoas já foram vacinadas, inclusive nós temos aí uma notícia em relação ao número de pessoas que foram vacinadas mundialmente. Bem, vamos para os dados. Companheiro Vinícius, Marília, estão com os dados? Estamos com os dados. Deixa eu ver aqui que está dando um pauzinho no computador. Ao vivo é outra coisa, né? Quem sabe faz ao vivo, como nem dizia. Tava pensando no mesmo. Bem, basicamente a gente tem, como a gente já estava falando, né? Ontem a gente... É engraçado que a gente vê uma disparidade entre as notícias das diferentes imprensas. No dia de ontem a gente tinha 600 mortos nas últimas 24 horas. Só que hoje a gente chegou a 1.200 mortos nas últimas 24 horas, segundo a BBC News Brasil. E eu acho que isso daí é essencial para a gente ver que há uma disparidade. E também a BBC News Brasil fala que a gente vai... que aqui o Brasil vai chegar aí na pior situação da pandemia, agora no início do ano, por conta da falta de oxigênio, por conta da nova cepa do vírus de Manaus, quer dizer, uma série de problemas aí decorrentes da situação. Bem, também a gente tem aí os números da vacinação, que a gente continua aí com mais ou menos a média
diária dos números de vacinação. A gente, no mundo inteiro, deixa eu ver, no mundo inteiro, me fugiu aqui. No mundo inteiro a gente vacinou cerca de Menos mais de de 1%. Menos de 1% 69 da população. milhões. Exatamente. 69 milhões de pessoas. E exatamente isso daí mostra que a situação da pandemia não vai estar resolvida em 2021. Junto com essa situação, a gente vê aí o ministro da África do Sul denunciando que os países ricos estão estocando vacina, impedindo que essa vacina seja deslocada para os países pobres vacinarem suas populações. Quer dizer, uma série aí de problemas decorrentes, como a gente já falou, né, da luta de classes, que sempre vai colocar os pobres em último lugar e os países pobres em último do último lugar aí. Eu acho que uma última coisa que eu queria comentar ainda sobre essa questão é que saiu uma notícia aqui da Oxfam dizendo que a vacina contra o Covid seria paga pela fortuna das 10 pessoas mais ricas do mundo. Quer dizer, há dinheiro. Marília teve algum probleminha? Vinícius, você ouve a Marília? Não, acho que ela está com problema Então, técnico. foi. Sim. Bem, como a Marília estava comentando, né, a questão aí da vacinação, acho que é importante destacar, né, essa questão de que menos de 1% da população mundial foi vacinada, 69 milhões de pessoas, e a notícia aí de que a fortuna dos mais ricos vacinaria todo mundo, né, literalmente, mostra aí qual é o caráter, né, do regime capitalista. Muitos países têm a dificuldade mesmo da vacinação por questões financeiras e porque também o dinheiro que poderia ser usado para vacinação, ou até mesmo todo o dinheiro que poderia ter sido usado para combater a pandemia, desde o início foi destinado para os capitalistas. A gente viu isso aqui no Brasil, né, que deixaram de pagar um auxílio emergencial eficiente para os trabalhadores, para destinar trilhões de reais para os capitalistas, para salvar os bancos. E essa também é a política da vacinação, né? É um dinheiro aí, um investimento que você teria que usar, que eles não fazem questão. Por isso que essa política da vacinação, ela é uma farsa em todo mundo, né? Aqui no Brasil também, até o momento, segundo os dados aí da imprensa, foram vacinadas 84 mil pessoas, que assim, não é nem 1% da população brasileira também. E nós temos também os dados, a porcentagem dos números de vacinado pelos estados. Por exemplo, vou começar com São Paulo, né, que é onde a propaganda é fortíssima, a vacinação do Dória. Aqui foram vacinadas 196.535 pessoas, segundo os dados deles, né, que eles que apresentam. Isso daí significa 0,42% da população do estado. Rio de Janeiro também vem depois, né, com 109 mil pessoas vacinadas, representando 0,63%. E os estados não mudam muito disso. O que mais vacinou em porcentagem foi Alagoas, 33.450 pessoas, representando aí 1% da população. Mas nós temos casos, por exemplo, Amapá foram vacinadas 3.231 pessoas. Assim, é um número baixíssimo, dada a necessidade, também dado o número aí, o tanto de propaganda em torno da vacinação que nós estamos vendo todos os governos fazer, né? Propaganda, demagogia, porque muitos estados, seguindo a demagogia do Dória, também vacinaram em primeiro lugar
uma mulher negra, um indígena, para falar assim, não, olha, mostrar, né? Não, nós estamos preocupados com esse setor da população, mas é pura demagogia, porque agora a gente vê que tem até a questão das fraudes, os fura-fila, que é a burguesia passando na frente do resto da população, inclusive passando na frente dos trabalhadores de saúde, que seria um setor essencial para ser vacinado primeiramente e ser totalmente vacinado, né? Bem, Marília, voltou, você teve um probleminha, né? Eu tive um probleminha, eu caí aqui, mas eu voltei, eu não sei até onde deu para ouvir o que eu falei. Bem, basicamente, eu estava comentando sobre a questão da vacinação em torno do mundo, né? A companheira Isa falou essa questão de que a gente tem condições de vacinar, mas há muitos fura-filas, há todas essas questões. E, de fato, primeiro que o ministro ali da África do Sul, ele denunciou que os países ricos estão estocando a vacina nos seus países para ir impedindo que ela escoe para os países pobres que finalmente não têm condições aí de produzir suas próprias vacinas. Isso daí mostra de fato qual que é a lógica da situação. De fato, não só no Brasil, mas no mundo, a lógica é vacinar primeiro os ricos, depois os pobres, se forem vacinar os pobres, né? Uma outra coisa que acho que é importante comentar é que saiu uma notícia, um levantamento da Oxfam, dizendo, saiu aqui na BBC News Brasil, dizendo que a fortuna das 10 pessoas mais ricas pagaria toda a vacinação mundial pelo coronavírus. Quer dizer, dinheiro existe, mas vontade não há nenhuma, né, Isa? Exato. A gente estava comentando também essa questão, né? Que destaca o fracasso da política capitalista, né? Do regime capitalista. E, bem, passar também para o companheiro Vinícius comentar questões da vacinação. Eu acho interessante essa questão da vacinação, porque a gente vê aqui primeiro um comentário geral, que a gente aqui na imprensa do Jornal da Casa Operária, na Casa Operária TV, a gente já está acompanhando de perto essa questão da vacina. E é extremamente complicado você acompanhar, porque todo dia vem uma notícia nova, você não sabe o que está acontecendo direito, você vê assim, você tá acompanhando. Aí um dia está falando não sei quantos milhões, aí no dia seguinte você vê que não era verdade, que era só algum potencial de comprar vacina, mas que não foi para frente. Você vai vendo, na verdade, que está completamente caótico o negócio. Você vai, um dia tal grupo vai comprar, e no dia seguinte já não vai comprar, e outro grupo vai comprar. Aí agora está começando a aparecer as notícias que as empresas privadas vão comprar, né? Então, a semana saiu aí que a Oi, a Vivo, o Itaú, o Santander, várias empresas privadas querem comprar. Isso daí parece mais próximo da realidade, né? Os capitalistas, os burgueses comprando diretamente as vacinas para ter um controle ainda maior nessa questão econômica. Mas isso a gente vai noticiando conforme for sendo dado. Mas eu acho um ponto importante, porque você vê que o negócio está muito, muito caótico no Brasil. Não tem um projeto de verdade de vacinação. São várias promessas que vão sendo feitas e o que der certo vai dando certo. E no final, a última coisa que, como a gente já destacou aqui, né, o último interesse em relação à vacina é a saúde e a imunização das pessoas. Primeiro é o interesse político e econômico. A saúde está lá no finalzinho, assim, dependendo da pessoa, por exemplo, o Dória não tem interesse nenhum na saúde da população. Zero. Não tem. Então, para ele é 100% política a questão. E aí eu acho interessante que as notícias estão sendo dadas, né, menos de 1% no mundo, e no Brasil, se eu não me engano, é 844 mil, que a companheira Isadora tinha acabado de falar. Mas, que eu me lembre bem, a vacina começou no dia 17 aqui no Brasil. E são 2 doses, né? E é necessário aí aplicar as 2 doses com pelo menos 2 semanas de separação. Então ninguém foi vacinado. Não teve isso. As pessoas tomaram a primeira dose da vacina. Mas aí não deu nem tempo de ir para a segunda dose.
E a gente não tem garantia nenhuma de que vai, até agora, do jeito que está acontecendo, não tem garantia nenhuma. Até porque a gente tem uma notícia já, né, aqui, que a gente viu que o estado de São Paulo já está estudando não vacinar a segunda dose, mas não é uma coisa aqui só do Brasil. Que eu saiba, no mundo, pelo menos de um país eu sei, na Inglaterra, eles viram que não ia conseguir vacinar direito a população e começaram a vacinar só com uma dose. Isso sem saber o resultado. Eles não sabem direito. É muito nova a vacina, muito recente. Eles não têm noção aí, não tem pesquisas de só uma dose, aí você fica 7 meses sem tomar a segunda dose. Não sabem direito como é que funciona. Mas fizeram isso lá na Inglaterra. Poucas pessoas tomaram as duas doses. Então você vê que se isso acontece na Inglaterra, que tem um sistema de saúde público que está destruído por causa do neoliberalismo, mas mesmo assim está muito mais eficiente que o do Brasil, o que a gente espera que aconteça aqui, né? Daqui a pouco. E é impressionante, porque é uma propaganda muito boa, né? Você vê. Até há pouco tempo tinha 6 milhões de doses no Brasil. Você pode aí fazer uma propaganda que você vacinou 3 milhões de verdade, que tomaram as duas doses, ou você pode ir mais rápido, fazer uma propaganda que 6 milhões se vacinaram, porque você deu uma dose só e você dobrou a sua produtividade. Então é um negócio assim, muito, muito bom para fazer propaganda, que é o principal objetivo da vacina no momento, né? Propaganda política. Então você vê que a tendência é que isso aconteça aqui no Brasil, né? Você pega aí as pessoas, os burgueses, os altos funcionários aí das empresas, né? Esses se imunizam de verdade, se tomam as duas doses e tal, são os primeiros a ser imunizados por essas campanhas aí que a gente está vendo, do Santander comprar, do Itaú comprar, da vacina ser distribuída para os hospitais mais caros que tem, e esses hospitais vacinarem os ricos, e a população pobre vai ficar à mercê aí da campanha que vai ser feita, que não dá para esperar que seja feita uma campanha decente, né? Eu não dá para prever o futuro, né? Mas se na Inglaterra tendeu para isso daí. E no Brasil a gente já teve a notícia de que o estado de São Paulo está estudando vacinar só com uma dose. Eu acho que tem uma grande probabilidade disso começar a acontecer no futuro próximo no Brasil. Começarem aí a vacinar só com uma dose para falar, não, a gente está fazendo alguma coisa. E vamos ver no que dá. Então, um negócio completamente absurdo aí o que está acontecendo. E os médicos depois dessa notícia, já entraram falando assim, não, é um absurdo, não pode ter essa vacinação só com uma dose, tem que fazer as duas, é muito importante que tenha as duas, senão o negócio não vai para frente. Isso com a vacina de 50%, né, do Dória, né? Não é uma vacina muito eficiente. É uma vacina que tem 50% de eficiência aí, de acordo com o Butantan. Aí a pessoa ainda vai receber uma dose. Assim, farsa, né? Não dá para descrever. A vacinação que existe atualmente no Brasil é uma farsa completa. Acho que a gente deveria, né? Já falei isso várias vezes aqui, que a questão de não ficar a reboque da política da direita, né? Só da vacinação, a gente deveria lutar aí por uma vacinação de verdade, né? E por muito mais que isso, por uma política geral de saúde pública para cuidar da pandemia. Como a companheira Marília falou, são 3 semanas, acho que é a BBC, né? Indicou aí, as próximas 3 semanas vão ser as piores de todas. Nas próximas 3 semanas não vai ter vacina. Agora, a China conseguiu fazer um hospital aí em 10 dias. Tem outras milhares de medidas que podem ser feitas no Brasil para cuidar da pandemia. Mas não se fala nada disso. Só se fala em vacina agora, como uma grande propaganda aí eleitoral. Principalmente uma grande propaganda eleitoral para o Dória. Assim, é um absurdo o que está sendo feito agora com essa questão da vacina, mas não é uma coisa que a gente não esperava, né? Quem estava acompanhando a questão de perto já, infelizmente, sabia que era assim que ia acontecer no Brasil, já estava evidente, né? O negócio é que a esquerda caiu nessa euforia aí do início da vacinação, que foi uma completa farsa. É isso. Exato. E a vacinação, né, já tem 50%, só tem 50% de eficiência e ainda é capaz de, se não tiver essa segunda dose, diminuir ainda mais a eficiência da vacina e mostrando que claramente, como colocado por companheiro Vinícius, é uma propaganda política em torno do Dória. Inclusive aí é uma campanha da Frente Ampla, né, para tentar
levantar aí o Dória. Acho que, inclusive, dá para a gente partir para o tema principal. Passo para a companheira Marília nos explicar aí o que o Brasil tem que... Quais as lições o Brasil pode aprender com o Biden. Bem, eu acho que saiu uma matéria hoje na Folha, né, de um colunista da Folha, falando que o Brasil deveria aprender várias lições com o Joe Biden, o novo presidente norte-americano. Quer dizer, ele chama essa matéria de as lições do irmão pobre, do primo pobre. E exatamente nessa matéria ele fala que a gente deveria, finalmente, trocando em miúdos, né, seguir a política de frente ampla ali, que foi divulgada, que foi feita nos Estados Unidos. Quer dizer, foi uma frente uma frente ampla tão bem sucedida que até a esquerda brasileira apoiou aí o Joe Biden, mostrando que de fato essa é a política do imperialismo. Isso é importante a gente destacar porque a gente tem que ter a noção de que no Brasil a política imperialista, a política dos Estados Unidos, ela influencia mais do que a política da América Latina. Quer dizer, então se o que está acontecendo nos Estados Unidos é um modelo para o que vai acontecer no Brasil. É importante a gente colocar isso daí também, porque da mesma forma que o Biden, ele é aquele político identitário, quer dizer, faz um sem número de demagogias ali com o povo negro, com os LGBTs, com uma série de outros setores minoritários da sociedade, a gente vê aí que, ao mesmo tempo, ele assina aí embaixo, ele refaz a lei patriótica, a lei de segurança nacional, inclusive ampliando essa lei para julgar aí o terrorismo interno. Quer dizer, isso daí é um modelo para acontecer no Brasil. E finalmente eles já estão testando todas essas medidas na esquerda brasileira, com a própria posição dessa esquerda em relação às questões dos Estados Unidos. Quer dizer, nos últimos dias, o nosso partido teve uma enorme polêmica em relação a isso, sobre a questão da liberdade de expressão, na qual a gente defendeu que o Twitter a gente não deveria ser favorável ao cancelamento das contas do Trump no Twitter. E nessa polêmica, a gente defendeu também que o Trump não era o mal maior, na verdade ele era o mal menor em relação ao Biden, que exatamente o Biden, ele é o carniceiro ali o carniceiro oficial do imperialismo, que já está declarando guerra aí em vários locais do mundo. Inclusive, já reconheceu o próprio Juan Guaidó, já está vendo de mover tropas de novo para o Oriente Médio, quer dizer, uma série de medidas aí para retomar a política do imperialismo, que finalmente foi levada às coxas pelo próprio Trump. Então, quer dizer, isso daí é importante para a gente ver o que está acontecendo também sobre a questão do Bolsonaro, né? A gente vê aí que o Bolsonaro, ele é um cara que, de fato, não fez nem a metade do que a burguesia queria. A burguesia queria uma série de ataques contra a população, queria uma série de privatizações e tudo mais. E o que ele fez, em geral, foi uma demagogia ali de extrema-direita. Ele aprovou umas leis de armas, fez uma coisa ou outra, mas não fez o que a burguesia queria. Nesse sentido, a gente vê aí que está se formando essa questão, inclusive em torno da vacina, essa questão da frente ampla, né? Quer dizer, vai ser em torno do Dória, vai ser em torno do Mandetta, vai ser em torno de outra pessoa, a gente não sabe. Mas a burguesia está tentando preparar aí uma figura da frente ampla para ser o mal menor nas eleições de 2022. E essa figura e essa iniciativa já foi criada ali na Câmara dos Deputados com a frentona ali em torno do DEM.
Eu acho que também é importante destacar essa questão da frentona no turno do DEM, porque é exatamente da frentona no turno do Maia, digo, porque exatamente essa frentona já vem sofrendo rachas aí, o DEM mesmo já tem um setor do DEM que está rachando com essa frente e está querendo apoiar o Arthur Lira, que é o candidato do Bolsonaro na Câmara. Quer dizer, é mais ou menos a semelhança da crise que a gente vê nos Estados Unidos. Bem, eu passo a bola aí para os companheiros comentarem também. Bem, eu gostaria de comentar a questão da demagogia, né, com o do governo Biden com os setores dos mais oprimidos, dos negros, porque é uma coisa que a gente vê acontecer agora mesmo com o Dória, né? Não é à toa que ele escolheu uma mulher negra para iniciar a propaganda em torno da vacinação. E porque a gente já vê essas medidas sendo tomadas pelo governo do Biden. Eles estão fazendo aí uma total demagogia com as pessoas trans também, com as mulheres, fazendo propaganda aí que cargos importantes de administração do governo norte-americano estão nomeando para pessoas trans, mulheres, negros principalmente. A gente vê aí que negros estão estão sendo colocados no comando de instituições altamente repressivas dos Estados Unidos. E elas são repressivas não só nos Estados Unidos, reprimindo a população norte-americana, mas eles atacam populações, os povos de todo o mundo, né? Então a gente vê que isso daí é só uma maquiagem da política genocida que é contra justamente esses grupos, esses setores, né? E o que eu acho que a gente precisa destacar que também não é à toa que eles estão fazendo isso, né? Porque tem uma tendência de luta. Tanto que essa política, né, demagogia não é à toa que também começa nos Estados Unidos, porque foi lá que a gente viu no ano passado grandes manifestações do movimento negro contra a morte do George Floyd, depois outras mortes causadas pela polícia. Então, dada aí toda a crise do regime, toda a tendência revolucionária, né? Porque a gente vê que os setores a população ela não tá aceitando mais o regime. E a gente vê isso até mesmo dentro da esquerda e a extrema direita, né? Porque a existência aí de uma base em apoio ao Trump é uma base também que vai contra o regime político norte-americano. Tanto que agora as repressões estão sendo usadas também contra esse setor da população. Estão aí tentando calar o Trump, porque essas manifestações representam aí uma crise dentro do regime, qual eles estão tentando, a direita, né, os imperialistas, estão tentando manipular. E aí a gente vê isso também acontecendo no Brasil, um lugar que também tende a ter um levante aí da população. Tem a situação aí da crise econômica, a falta do auxílio, desemprego, e a situação com os negros também, né? A violência altíssima contra a população negra. Então, nesse sentido, por isso que eles estão aí, a imprensa golpista que aponta, né, seguir o exemplo do Biden, porque eles estão achando que, aparentemente, né, eles estão conseguindo controlar a política, o regime, né? Mas vai chegar um ponto que essa demagogia não vai ser suficiente. Por isso que eu acho que também é importante de colocar a questão da construção de um partido revolucionário, uma independência política desses setores, porque eles estão afundando. E se eles estão precisando fazer todas essas manobras, é porque mostra que é um regime em crise. E aí a esquerda agarrada a esses setores, né, apoiar Biden, apoiar Dória aqui no Brasil, destacar ele como herói da questão da pandemia, mostra o fracasso também da política de esquerda, né, que vai afundar junto com esse regime que está afundando. Bem, passo para o companheiro Vinícius também. Eu gostaria de fazer alguns comentários aí sobre essa polêmica que a gente está fazendo com aprender as lições de Biden, né? Que
a Folha de São Paulo, essa imprensa golpista aí, uma das piores órgãos de imprensa que existe no Brasil, ele tirou aí algumas lições para a gente aprender com o governo Biden. Então, a primeira, né, delas é a unidade nacional contra a polarização. Você vê que é uma coisa super direitista esse negócio de unidade nacional, né, que é o trabalhador se unir com o patrão, a classe trabalhadora se unir com a burguesia, né? É um negócio de maluco, isso não existe. Isso aí é um golpe aí que dão para fazer alguma medida antipovo e usando isso daí como uma demagogia de que está todo mundo unido, né? Na última vez que isso foi feito foi no início do Covid. Unidade Nacional contra o Covid. Fizeram alguma coisa contra o Covid? Não. Já morreram aí mais de 300 mil pessoas. Os números oficiais aí estão de 219, mas a gente sabe que é mentira. Foram mais de 300 mil, as últimas estimativas indicam isso. Essa unidade nacional aí não foi para nada, né? Essa uma das justificativas da Frente Ampla. E aí ainda cita contra a polarização, que a gente traduz, né, contra a candidatura, contra a figura do ex-presidente Lula, que é o candidato mais popular do país, é a liderança mais popular do país, e ele seria a suposta polarização, né? E olha que o Lula não é nem um revolucionário radical, é um cara bem moderado, mas ele é popular. É isso que eles consideram polarização, né? A população querer ter uma alternativa de esquerda, mesmo que seja moderado, uma alternativa real de esquerda, ao contrário de uma alternativa falsa, que é o que eles querem impor aí nas eleições. A segunda lição é a ciência. Isso você vê que é diretamente ligado com o Brasil, né? Tem que ser científico, tem que representar o progresso, um negócio de pura demagogia, né? Porque nos Estados Unidos não tem nem SUS nos Estados Unidos, não tem nem sistema de saúde público. E o Biden é um dos responsáveis por não ter sistema de saúde público. É uma das coisas mais populares lá nos Estados Unidos. Qualquer pesquisa que você faz perguntando, vocês querem sistema de saúde público? É um negócio absurdo, assim, 80% da população quer sistema de saúde público, não fazem. E isso no país mais rico do mundo. O que eles fazem é investir aí trilhões em guerra, em jatos, bombas, navios. Isso eles investem. Essa é a ciência que eles investem. Essa é a ciência do Biden, né? O Biden é o senhor da guerra. Então a grande ciência dele é a ciência da guerra. Eles têm aquelas tecnologias. Ainda é um investimento mal feito, né? Porque você vê que países pobres como a Rússia, com muito menos dinheiro, conseguem equipamentos assim, mais ou menos no mesmo nível que os Estados Unidos, né? Os caras ainda, a ciência deles ainda não é tão eficiente assim, nem no quesito que eles são bons, né? Que é a questão da guerra. Isso daí é outra besteira para atacar aí para passar alguma visão positiva em relação ao Biden. E aqui no Brasil, o nosso Joe Biden, o nosso Joe Dória, né? Que é a ligação direta, né? Uma campanha do Dória. Terceira questão é a lição da diversidade, do identitarismo, que a companheira Isadora explicou muito bem, né? Esse Biden é o campeão identitário, tem aí todos os tipos de pessoas, todas as nacionalidades, todos os gêneros, as orientações sexuais, tudo tem no governo dele, mas todas as pessoas são super reacionárias. É como se a gente tem um exemplo aqui do Hélio Negão no governo Bolsonaro, é mais ou menos isso que tem no governo Biden. Todo mundo desse jeito aí. Cada categoria tem o seu próprio Hélio Negão lá. São as piores pessoas que existem. Liga aí diretamente com o terceiro ponto, que é o do direitos humanos, né? Que eles citam para justificar que o Biden respeita mais direitos humanos, que é uma coisa absurda, porque o Biden aí apoiou todas as guerras dos Estados Unidos por 40 anos. Que direitos humanos tem isso aí? Tem a responsabilidade direta em provavelmente dezenas de milhões de pessoas. Assassinato aí, direito humano que direito é maior que a vida? Isso além de todos os outros direitos que ele infringiu, né, nessas guerras. Não foi só matar as pessoas, ele destruiu completamente os países. E a única coisa que eles conseguem afirmar que o Biden vai ser melhor que o Trump, como a gente comentou nos nossos artigos, o Trump ele é menos, ele não é tão, ele não é que ele é pacifista, né? Ele é mais pacifista que os outros presidentes. Ele não começou nenhuma guerra. Então você vê que ele, nesse sentido, principalmente fora dos Estados Unidos,
ele infringiu menos os direitos humanos da população, né? E aí, o que eles citam? Eles citam o muro no México, a engaiolar pessoas, aquelas torturas que eles fazem com os imigrantes desesperados dos países que tomaram golpe, sofreram um golpe de Estado organizado pelo próprio Biden, como Honduras, que é o país que mais manda imigrantes para os Estados Unidos. Eles chegam na fronteira e aí eles são presos em gaiolas, separados das famílias e tal. Uma coisa completamente absurda, que é feita com essa população desesperada, miserável, passando fome, que quer ir para os Estados Unidos. E isso daí eles falam como se fosse uma coisa do Trump, mas isso também é mentira. No governo Obama tinha a mesma coisa, no governo Trump começou a ser noticiado, e o homem indicado aí para assuntos de América Latina, que é um colombiano, mais uma questão identitária, vamos indicar um cara da América Latina para cuidar da América Latina. Ele já falou que ele apoia o muro, que ele vai controlar a imigração. Ele falou, na verdade, de forma mais eficiente, porque o Trump, ele indica que ele falou assim, eu vou construir um muro gigante entre o México e os Estados Unidos, que é uma coisa meio impossível, né? É muito grande a fronteira entre o México e os Estados Unidos. O cara chegou lá e não falou, não, olha só, a gente não vai construir esse muro gigante. A gente vai construir um muro onde precisa construir. Onde não precisa, a gente não vai. Ou seja, o cara que é possivelmente ainda pior que o Trump, porque ele é menos maluco. Ele é mais competente em reprimir os latino-americanos. Isso daí é o grande exemplo, né? Porque ele deu aí um prazo aí de 100 dias para parar um pouco a repressão, diminuir um pouco a repressão contra os imigrantes. Mas daí, desses 100 dias, se eu não me engano, sobram 1.300 ainda dos outros dias de mandato dele para ele reprimir os imigrantes. E ele vai fazer a mesma coisa que o Trump. Não vai ser diferente. O secretário dele da América Latina ele é horrível. A entrevista que ele deu, ele apoia golpe na Venezuela, apoia todo tipo de barbaridade, falou que a Argentina tem que voltar para a época antes dos Kirchner, quando o país era um escravo da FMI. O cara, terrível. Esse é o latino-americano para cuidar da América Latina. Então você vê aí que as lições de Biden são uma mistura aí de demagogia, de falsificação e para enganar, né? A gente sabe que o objetivo da Folha de São Paulo é enganar e convencer aí alguns setores da esquerda pequena burguesa a aderir à frente ampla, com base aí nessa questão da democracia, né? Então é importante a gente martelar isso, porque a manobra está sendo feita aqui no Brasil. A manobra Biden está sendo feita no Brasil e a gente tem que lutar contra isso, porque eleger o Biden nos Estados Unidos tudo bem que teve uma crise e tal, e essa questão da crise foi boa, mas o Biden em si é terrível. E aqui no Brasil, eleger o Dória ou outro candidato da frente ampla, seria tão terrível quanto eleger o Biden. Então é essencial que a esquerda não aprenda as lições de Biden, né? Na verdade, aprenda aprenda com os erros da esquerda norte-americana. Isso que a gente tem que aprender. Vê lá, olha só, eles fizeram isso. Não é para fazer isso. Vamos fazer uma frente aqui só da esquerda contra o Dória, contra todos os golpistas. Não só contra o Bolsonaro e todos os golpistas. Essa é a lição que a esquerda brasileira tem que aprender com as eleições dos Estados Unidos. Que no quesito esquerda, elas foram uma grande derrota para a esquerda, que não pode se reproduzir aqui no Brasil. Acho que eu já falei um pouco demais até. Passa aí para os companheiros. Valeu, Vinícius. Bem, deixa eu só desejar aqui um bom dia para o pessoal do nosso chat e eu já passo para a gente finalizar. Nossos companheiros que estão acompanhando a gente aqui todos os dias, tem o Para Que Postar Só Tem do Face, Cecília Maria, Arthur Freitas, Dinho Ferreiro, Bia Simonassi, companheiro Kratos, quem mais? Companheira Elizabeth Novi, Ana Matos, Dessa Vez Eu Consigo, Vera Araújo, Carlos Santos também está aqui. Carlos Santos está fazendo piadinha aqui com a vacina. Olha que vão te prender, viu, Carlos Santos? Não pode fazer piada com a vacina, não. Alexander K. Aí o Kratos deu risada da piada do Carlos Santos, então é outro que pode ser preso aí. Maria Ângela Biduque e em 1917, antes tem um nome que eu não consegui entender. E companheiro Arnaldo Ricardo também está aqui.
Muito bom dia, companheiros. Terminando aqui a reunião de pauta, vocês podem procurar o vídeo do programa de hoje separadamente no acervo de vídeo e compartilhar aí nas suas redes sociais. Bem, Marília, passo para você finalizar o debate e encerrar o reunião de pauta de hoje também. Áudio, Marília. Ainda não. Tecnologia hoje não está ajudando a companheira Marília. Eu não ouço. Se você estiver ouvindo. Bem, Marília hoje está com dificuldade. Acho que então passo. Vinícius, muito obrigada por participar hoje do reunião de pauta. Passo para você, então, se despedir. Que assistiram mais uma reunião de pauta, programa aí todos os dias da semana, às 9 horas da manhã. Antes de me despedir, fazer mais uma propaganda aí da Universidade Marxista, né, que está excelente, está muito boa. Se vocês quiserem participar, é um curso sobre o stalinismo, né, que a gente já divulgou várias vezes. universidademarxista.pco.org.br. Ainda dá tempo de se inscrever, vale a pena, todas as aulas que já passaram estão salvas e ainda tem muitas aulas aí pela frente. Então vou me despedindo aí de todos. Semana que vem estou de volta aqui nesse mesmo horário. Um abraço a todos. Isso aí, Marília conseguiu voltar? Bem, acho que hoje encerramos sem a companheira Marília, mas amanhã nós estamos de volta a partir das 9, eu junto com a companheira Marília. E agradeço aí todos que nos acompanharam e até. Continue acompanhando a COTV. Se inscrevam na Universidade Marxista. E é isso. Tchau, tchau.